E aí, turminha, voltou aqui para a gente ir para o nosso segundo momento, que é a nossa aula de ciências, aula 19 e aula 20 do seu caderno integrado, caderno 2. Né? E nós vamos continuar falando sobre cadeias alimentares simples. E nós vamos começar a falar aqui sobre o ecossistema, né? Nós já vimos que o ecossistema, ele é formado pelos seres vivos, os seres bióticos e os seres não vivos, que são seres abióticos. E nós também já aprendemos que no ecossistema, os seres bióticos e os seres abióticos, eles interagem entre si, né? Então, eles precisam estar fazendo essa interação no ecossistema. E nós vamos também falar aqui sobre o Sol. O Sol é a principal fonte de energia, né? É o Sol que fornece energia, principalmente para o produtor. Então, parte dessa energia fornecida pelo Sol, que os produtores acumulam, né? Que os produtores recebem essa energia do Sol, né? Como nós já vimos lá, que os produtores eles precisam da luz solar, né? Da luz do Sol, e essa luz que eles recebem do Sol é a energia, né? Então, parte dessa energia que os produtores acumulam, ela é utilizada para o seu crescimento e o desenvolvimento. Por exemplo, a planta é um produtor, né? E ela recebe a luz do sol. Então, quando ela recebe a luz do sol, ela está pegando a energia da luz solar. Essa energia que ela recebe do sol, ela vai pegar parte dessa energia e vai utilizar para o seu crescimento. É por isso que a planta cresce forte e saudável, né? Porque ela utiliza a energia que ela retira do sol. Então, ela vai utilizar essa energia para o seu crescimento e seu desenvolvimento. Então, quando o consumidor, né? Consumidor é aquele que se alimenta do produtor, que se alimenta da planta, por exemplo, que é o produtor, ele aproveita apenas uma parte dessa energia. Ele não vai aproveitar a energia toda que a planta pegou do sol, né? Ele vai aproveitar apenas uma parte dessa energia. Assim também se um animal serve de alimento para o outro, né? Então, se um animal se alimentou do outro, ele não vai pegar a energia toda, ele vai pegar apenas uma parte. Uma parte dessa energia, né? O caminho dessa energia ao longo da cadeia alimentar, nós estudamos sobre a cadeia alimentar, que um ser precisa do outro, né? E aí vai formando a cadeia alimentar. Então, essa energia, o caminho dessa energia ao longo da cadeia alimentar, nós chamamos de fluxo de energia. Então, preste atenção nessas palavras que estão em negrito no texto, porque essas palavras aí é importante na atividade, viu? Então, dê uma olhadinha nessas palavras que estão em negrito. Na página 13, nós vamos continuar falando sobre que o ecossistema é uma unidade em que os seres vivos, né? Os seres bióticos, seres que têm vida, e os seres não vivos, os seres abióticos, né? Eles se relacionam, formam um ecossistema estável, né? Formam um sistema estável. Nós vimos lá na página anterior que o ecossistema, eles possuem seres bióticos e abióticos e eles se relacionam entre si, né? Eles interagem entre si. Então, por exemplo, uma floresta. Na floresta, o que é que vai acontecer? A sua vegetação, seus animais, o seu tipo de solo, o seu clima característico formam um ecossistema, né? Então, todos esses seres que a Pro acabou de falar formam um ecossistema, assim como um lago, um oceano, um tronco de uma árvore ou um simples aquário, né? Então, todos os ecossistemas, eles vão possuir o quê? Componentes vivos, que são seres que habitam em um determinado local, que possuem vida, enquanto os componentes não vivos, né? Que são, por exemplo, a água, a luz, solo, a água, a luz, o solo, a umidade, a temperatura, os nutrientes, né? Então, vão fazer parte os seres que vão ter vida e os seres que não vão possuir vida. Então, seres vivos, seres não vivos, seres bióticos e os seres abióticos, né? Aí, você vai observar aí nessa página um aquário. Nesse aquário aqui vai ter seres vivos, né? Seres bióticos, e também vai ter seres não vivos, que são seres abióticos. A atividade vai ser o seguinte: ele vai pedir você para observar o aquário e você dizer aqui, né, listar os seres que você viu lá no aquário que tem vida, os seres vivos, e os seres que você observou no aquário, os seres que não possuem vida. Então, você vai escrever aqui os seres que possuem vida e os seres que não possuem, seres bióticos e os seres abióticos. Então, dê uma olhadinha lá no aquário direito, escreva o nome do que você conseguiu encontrar. Na parte abaixo tem aí o meu desenho. Você vai criar o seu ecossistema.
tá certo? Então, você vai criar o seu ecossistema. O seu ecossistema precisa ter seres vivos e seres não vivos. Então, capricha aí no seu ecossistema, tá bom? Então, essa daí é a nossa atividade de ciências.